Obrigado pelo convite da Manoli. Esse tema é um tema presente, eu não digo atual, porque droga se consome no mundo há muito tempo. Eu vou procurar ser objetivo e mostrar o que tem de droga hoje, as novas drogas, as interações com o coração e principalmente os cuidados. E algumas coisas de ordem prática, quando suspeitar e quais os horários que a gente deve suspeitar do paciente com síndrome isquêmica aguda no pronto-socorro, que pode ter ingerido ou usado de drogas ilícitas. Meus conflitos de interesse, só que nessa aula não tenho conflito de interesse e também não uso droga. Então, o rol de drogas ilícitas são essas que estão listadas. E quando isso termina aqui, eu vou listar mais 10, que são as novas drogas que estão rolando aí para os usuários. Qual o tamanho do problema das drogas no mundo e no Brasil? Você olha e fica sabendo que 3.563 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas num período recente. Isso é quem declara. Quando você pega os que não declaram, eles calculam que no Brasil nós temos a população do Uruguai e mais um pouco usando drogas ilícitas. 5 milhões a 6 milhões de pessoas usando drogas ilícitas, pelo menos 3 vezes por semana. Qual que é o problema disso? O problema disso é que hoje se faz grandes empresas produtoras e altamente ricas, exportando droga para o mundo inteiro. E por incrível que pareça, a América do Sul é o celeiro de produção dessas drogas. Vamos começar com a cocaína. Cocaína deriva desta planta, Erythrocylon coca. E ela pode ser consumida de duas formas. A forma dos ricos e a forma dos pobres. Quando você usa o cloridrato, que é o pó, vocês assistem nesses filmes, que quanto mais azulzinha ela fica com os testes, mais pura ela é. Então ela chega a ter um valor 10 vezes maior do que o preço normal das drogas não puras e 50 vezes menos do que o crack. Ou seja, o crack é uma coisa para indivíduo que não tem dinheiro, então usa o crack, que vicia da mesma maneira. Ele é um agonista indireto do sistema noradrenérgico, dopaminérgico, ou seja, tomou, ficou doidão. 10% dos brasileiros, e se você analisar a população adulta, já usaram drogas ilícitas uma vez. Qual que é a droga mais importante? Maconha, cocaína, e agora vem essa quantidade de crack. Se a gente fizer uma pesquisa nas classes baixas, nos indivíduos sem expressão de estudo, esse número inverte e passa a 19%. Então esse dado é um dado de autopesquisa. Ah, você já usou crack alguma vez? Você fala não, você não quer se expor. Mas as pessoas, na pesquisa direta, acabam entendendo que esse número é um número absurdamente grande. 40% dos usuários se tornam dependentes e 2% já usaram cocaína. Cocaína na forma pura, na forma de crack, muito maior. Aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial,
contração cardíaca, potencial de relaxamento cardíaco e o mais importante, vasoconstricção coronariana. Responsável, portanto, pela maioria de infarto tipo 2, que você faz o diagnóstico do infarto, estabiliza o paciente, manda para o cateterismo, não tem nada, coronárias normais. Então, é uma das grandes fontes de infarto tipo 2, que as diretrizes não contemplam, porque quem faz a diretriz, às vezes não anda no submundo da sociedade. Então, é isso que acontece. Como que funciona a cocaína? Taquicardia, inotropismo aumentado, hipertensão, ruptura de aorta, isquemia do miocárdio, necrose de fibras cardíacas. Interessante entender que tem uma ação trombogênica. Então, o indivíduo que teve infarto agudo do miocárdio por cocaína, que tenha coronárias normais, ele tem que ficar sendo anticoagulado pelo menos 6 meses. O que acontece nos centros de referência? O paciente sai sem tomar o anticoagulante e retoma a trombose. Então é muito importante este conhecimento. Não quero que vocês olhem esse, todo mundo já sabe, eu quero que vocês fixem neste. Ação trombogênica, com trombose coronariana. Trata-se e o indivíduo dá a dupla antiagregação plaquetária. E não tem conhecimento que precisa deixar o paciente como o estudo Augustus, vamos supor. Só que não na fibrilação atrial, e sim na trombogênica. Então, clopidogrel junto com o anticoagulante oral. Overdose. Qual que é o principal problema do overdose? Insuficiência renal aguda por trombose de artéria renal. Então você trata o indivíduo, faz o cateterismo, não pensou nisso, o rim que iria embora por causa do contraste, vai mais rápido ainda por causa da trombose que aconteceu. Então é muito grave essa situação. Morte súbita, insuficiência cardíaca crônica pelos danos que foram causados. Então a gente precisa entender que é uma droga que ela não é circunscrita à agitação psicomotora. É uma droga espasmogênica e trombogênica. Crack. Crack é um derivado muito barato da cocaína. Por que se chama crack? Por que chama crack? Porque você pega a cocaína, coloca bicarbonato, coloca num recipiente e aquece, e ele faz um barulho de crack. Então, qual que é o tipo de crack? O crack baixo, com 5%, 6% de cocaína, até 40%. Por isso que o pobre usa, é a pessoa que não tem dinheiro, porque usa um crack com menos cocaína, que faz crack quando você faz associação com bicarbonato. Então, aquele parente, todo crack, toda cocaína, independente da dose, é viciante. A dose de aumento, ela é sempre progressiva. Então, se eu uso crack de baixa qualidade, na próxima vez que eu for usar, eu quero mais qualidade, eu uso mais. Por quê? Porque a dose vai sendo sempre aumentada. Então, isso é uma situação gravíssima de pouco conhecimento. Hoje você vê a quantidade de indivíduos que compra bicarbonato. Então você vê um parente teu comprando bicarbonato. Para que ele usa bicarbonato? Para pôr na... fazer bolo? Colocar na úlcera? Não, fazer cocaína, para fazer crack. Então, são detalhes. De uma hora para outra você vê cara comprando crack, comprando bicarbonato. Para que você compra bicarbonato? Para fazer crack. Então, muito cuidado, muita atenção. É importante saber disso. Baixo nível escolar e sexo masculino é a frequência.
Portanto, crack, não tem crack puro, tem crack até 40%. Mais que 40% de cocaína com bicarbonato, não solidifica. Então, não tem como você fazer um crack 100%, não existe isso. Então, ela é uma droga viciante e perde só para a heroína. A heroína continua sendo usado absurdamente no submundo. E você tem, então, essa qualificação. Maconha. Cannabis para tudo. Hoje, o joelho inflamado, cannabis, a cabeça, cannabis. Vamos analisar isso aqui. 1,1% da população mundial já usou maconha. 7%, constantemente, né? 7%, 8% usa ou já experimentou. Ao contrário da maconha, skunk, que é até o nome de uma banda, é a super maconha. Então, você coloca a tua banda com o nome de skunk. E os caras acham que skunk é bonito. Mais uma palavra em inglês, skunk, né? É a maconha, super maconha. Nada contra. Para mim, você põe o nome que você quiser da tua banda. Qual o princípio ativo? É o tetrahidrocannabinol. O skunk tem a bagatela de 17,5 de concentração de canabidiol e a maconha 2,5. Então você deixa muito potente o skunk. Então a pessoa que usa skunk tem altas possibilidades de complicações cardiovasculares, porque ela simplesmente 8 vezes mais potente que a maconha em si. Tempo de uso da maconha. Aqui vai a condição. Que hora que as pessoas usam maconha? Meio-dia? 1 da tarde? Na hora que começa a balada. Ele vai para a balada, ele vai para a festa, ele tem as suas deficiências. Que hora começa? 8, 9, 10, 11? 1 hora depois ele está com as complicações por ter usado. Infarto até 1 hora após o consumo da maconha e o risco aumenta cerca de 5 vezes. Então é muito importante a pergunta, você usou, você fumou, mas sempre particularmente. Em grupo ele não fala, geralmente está sendo levado por alguém, tem vergonha, tem medo ou não assume. Então você tem que fazer esse questionamento. Ah, mas não pode, porque a rede social... Não interessa, isso aqui implica em saber se ele usou maconha ou cocaína. Se fizer o mesmo tratamento para os dois, um você mata. Então você tem que saber qual tratamento você tem que fazer, qual droga que ele usou. Você pegar todos os infartos que tem no mundo, cerca de 1% por causa de maconha. Só que não é diagnosticado isso. Não é diagnosticado, não é feita essa estatística. Então você está tratando o infarto como infarto e é um infarto provocado por maconha. Aumento da frequência cardíaca, consumo de oxigênio, aumento do débito cardíaco e principalmente níveis de carboxihemoglobina, que se elevam mais do que o cigarro. Então quando você fuma, você tem uma carboxihemoglobina. Quando você usa maconha, você eleva muito mais, 3 vezes mais a carboxihemoglobina. Presença de insuficiência coronária e infarto do miocárdio, por uma peculiaridade, a maconha deixa o fluxo coronariano mais lento. É um mecanismo ainda a ser estudado. Então, um tal de fluxo lento que leva a trombose e leva a espasmo. Por que acontece o fluxo lento? Motivo de estudos. Eu não tenho esses dados ainda. Nós já falamos, pouco conhecido. Esse indivíduo aqui, Joanjos, é o cara que estuda esse fluxo lento. É sempre bom a gente entender
e associar maconha ao fluxo lento, porque daqui a pouco só um trabalho mostrando os mecanismos pelos quais isso acontece. Vamos passar para o outro mundo, o mundo das anfetaminas. Anfetaminas, eles são agonistas também indireto do sistema noradrenalina. Ou seja, anfetamina tem a mesma qualificação da cocaína, lá atrás. Libera monoaminas, libera de forma maciça, bloqueio da recaptação de monoaminas e bloqueio da enzima monoamina oxidase, que é mal. Quer saber se o indivíduo usa anfetamina? Você pode fazer um experimento. Quando você dilata a pupila, que fica com aquele olho desse tamanho, é quem usa anfetamina. Anfetamina deixa a pupila gigante. Então, essa é a orientação. Infartado, com pupila dilatada, não é que ele foi no oftalmologista dilatar a pupila dele. É anfetamina. Sempre atenção. Cada droga tem a sua particularidade. Então, é isso que a gente tem que entender. Dilatação pupilar, sinal clássico do uso de anfetaminas. Não há estatística do uso entre jovens, porque é uma droga que ela é vendida no submundo. Então você entra e já ganha o teu comprimido para ficar doido. Então você não sabe. Então qual é o consumo disso? Não sei. E ninguém vai se declarar usuário. Esse é o problema. O cara usa, mas não fala. Então, nós sabemos assim que nas estatísticas de confisco de drogas, a gente percebe que a polícia tem pego e apreendido muito mais êxtase do que antigamente. Vamos para o propósito da aula. Em 2010, 1,5 milhão de usuários atuais de cocaína, com 12,5 anos ou mais. Hoje, depois de 12 anos, esse número está em 2,2 milhões. Ou seja, todas as campanhas feitas andaram para trás. Cocaína continua sendo a queridinha das pessoas, ou na sua forma pura, ou na sua forma de crack, que a população acaba utilizando. Os infartos oriundos da cocaína são geralmente em jovens, média de idade de 34, e sem outros fatores de risco coronariano, exceto o tabagismo. Os indivíduos que usam cocaína têm uma tendência de fumar. Ninguém sabe a explicação disso, mas quem usa cocaína fuma mais do que quem não usa cocaína. Qual é a meia-vida da cocaína? É curta, 45 a 90 minutos. Se esquecer disso, é um jogo de futebol. 45, intervalo e 90. Duração média de 2 horas para ser metabolizada pelo fígado. Quem tem esteatose hepática, insuficiência hepática, demora mais. Então, a pessoa obesa tem mais dificuldade para metabolizar a cocaína pela estase, pela esteatose, ou infiltração gordurosa, do que o magro. Ou que não tem. Não quer dizer que magro não tem esteatose. Em 5 minutos você tem a droga na urina. Então, hoje em dia, os testes rápidos de cocaína, você não escapa mais. Você usou 5 minutos, você está definitivamente sendo confirmado ou não. Só que 48 horas depois, ele faz o exame e não deu nada, porque sumiu. Então você tem que ter muita velocidade para diagnosticar. 5 minutos e 48 horas. Passou 48 horas, é como o bafômetro lá, viu? Passou um tempo, você pode soprar aquilo que não aparece mais o álcool. Então esse dado aqui não é de conhecimento das pessoas. 2 dias depois não tem mais cocaína. Então, muitas vezes as pessoas se furtam disso, fazem. Muitos indivíduos não fazem o exame de urina e faz um antidoping 48 horas depois e não é pego.
Então, muito cuidado com isso aqui. A planta Erythroxylon coca, natural da América do Sul, México, Indonésia, e era usada para quê? Anestésico. Anestésico. Então, tinha processo de dor, usava a cocaína. Alguém ficou doidão usando, então virou droga ilícita. Então, o princípio dela era uma droga medicinal. Efeito simpático mimético, atinge receptor alfa e beta, estimula de muitos receptores alfa nas artérias, causando vasoconstricção. Então, cocaína, suspeita de infarto por cocaína, nunca beta-bloqueador, jamais, nunca. Então, essa é o diferencial. Cocaína em pronto-socorro, em indivíduo infartado, cuidado. E beta-bloqueador parece que vira uma droga de primeira linha sem anamnese. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o espasmo coronariano que acontece da associação da cocaína com beta-bloqueador, ele é praticamente irreversível. Então aquele infarto que era do tamanho X por um espasmo, vai virar uma loucura total. E na necrópsia, ou necropsia, você vai ter as coronárias todas bonitinhas. Se não tiver trombose iniciada, você não vai descobrir a causa. A causa foi essa associação. Então, efeito protrombótico. Ativa fundamentalmente o fator de von Willebrand, fator 8. Aumenta a ativação da agregação plaquetária. Então, muito cuidado. A maioria tem espasmo, trombose, melhora as condições e sai do hospital sem anticoagulação, o que aumenta o risco, mesmo não usando novamente a cocaína, de ter problema. Então, muito cuidado com o dispensar do paciente do hospital. Espasmos coronarianos, aumento da demanda do oxigênio, aumento da pressão arterial. Até aqui é o infarto também tipo 2. Efeito protrombótico, lembre-se de von Willebrand. Síndrome coronariana aguda pode vir por uso da cocaína? Não tenha dúvida. Pode vir pelo uso do crack, que é uma dose menor? Pode, depende da sensibilidade de cada qual. Então, o risco de infarto aumenta em 24 vezes na primeira hora do uso da cocaína. 24 vezes. Tudo isso, você falando para o usuário ou para o indivíduo que pretende usar, vai servir para quê? Para que ele tenha um desafio que ele vai poder usar. Então, é muito complicado falar para comunidades que têm tendências para não usar por causa disso. Elas vão se importar muito pouco. Então, os processos de se fazer uma campanha de envolvimento, acolhimento e explicação era fundamental. E coibir a venda. Cocaína tem o espasmo, só que ele perdura por 2, 3, 4 dias ainda. Então esse é um paciente que você precisa deixar mais tempo na terapia intensiva. Porque ele no segundo dia pode ter um espasmo novamente. Então é muito importante isso. As recomendações para o tratamento são as mesmas do infarto com ou sem supra, só que nós temos que fazer duas coisas. Dar benzodiazepínico e não dar beta-bloqueador. A dor torácica, 8 minutos após a cocaína. O início.
o aparecimento do infarto é independente da dose consumida. Ah, eu vou usar crack que dá menos. Não, depende da sensibilidade, conforme eu falei. Crack vai de 4, 5% de cocaína até 40%. Diversos mecanismos têm sido propostos e ainda é um motivo de muito estudo. As características clínicas é aquela história. Qual que é um sinal muito importante, já esquecido nos pronto-socorros? É a diaforese. Diminui a auscultabilidade das bolhas cardíacas e a dispneia. Então, é uma dispneia desproporcional. Por quê? Por causa dos mecanismos que atuam em alfa-ativação. Causa disfunção sistólica e diastólica, arritmia e aterosclerose, mesmo em indivíduos jovens. Então, é uma droga também aterogênica para os indivíduos que consomem muito tempo. Benzodiazepínico reverte a vasoconstricção coronariana. E a fentolamina, que a gente não tem, bloqueia os receptores alfa. Então, se você tem um hospital que tem fentolamina, você está tirando o mecanismo espasmogênico. Ou seja, você está bloqueando o receptor alfa. Se você não tem, você já começa com benzodiazepínico. Então, no infarto com supra de um usuário de cocaína, o melhor remédio, o fundamental para diminuir o espasmo, tirar o espasmo, é a fentolamina ou o benzodiazepínico. Não esqueçam isso. A diferença é enorme de prognóstico usando o benzodiazepínico. Tratamento é a mesma coisa. Já conversamos sobre o benzodiazepínico, a fentolamina, e estamos tirando o beta-bloqueador. Aí, se ele toma beta-bloqueador, ele está em maus lençóis. Tem muita gente que usa beta-bloqueador que chega, né? Então, é sempre bom entender que aquele jovem que você vai medicar uma hipertensão, ele é ansioso, eu vou dar isso, o beta-bloqueador diminui. Cuidado, porque se ele tiver tendências a usar cocaína, você não pode dar essa medicação, ou melhor, você não deve dar essa medicação, porque ele vai ter um mecanismo de piora da qualificação dele. E hoje em dia, o beta-bloqueador voltou a crescer absurdamente. Na minha época crescia, mas não tinha essas drogas com o impacto que tem hoje. Então o senhor vai usar isso? Vou. Mas se eu uso cocaína? Eu não uso, mas então se você tiver alguma tendência, não usa. A mesma coisa que nós já conversamos. O fluxograma é o mesmo. Só que a quantidade de pacientes com CATs brancos é grande. E quando esses pacientes têm trombose, você vai fazer trombolítico. Não vai deixar, nunca, de deixar esse paciente anticoagulado. Então, aquela heparina que o hemodinamicista faz, habitualmente antes do CAT, já está tratando. Então, aquela pergunta, né, da prova de título. Quando você tem um usuário de cocaína infartado, vai para o cateterismo, o que começou a melhorar a vida dele? A heparina que foi dada antes do CAT. Cuidado com isso. Arritmias mais importantes: taquicardia supraventricular, bradicardia, ritmo idioventricular acelerado, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio BVT, torsides, fibrilação ventricular e a sistolia e padrão Brugada, que é aquele bloqueio de ramo direito e elevação do ST.
Ou seja, uma droga desgraçadamente ruim para o coração. Posso fazer angioplastia? Eu tenho que ser médico. Eu tenho que analisar o que está alterado e fazer o tratamento. É claro que um usuário crônico de cocaína, ele tem disfunção endotelial e tem aumento da aterosclerose. Por um espasmo, um mecanismo de trombogênico, ele tem faz uma obstrução. Então você está com todas as condições para indicar a angioplastia. Necessário realizar a anticoagulação, que eu já falei. É importante a gente entender que o estudo Augustus poderá ser um balizador. Não tem nada a ver com fibrilação atrial. Mas você pode ter um balizador de tratar as duas formas. A parte da agregação plaquetária e a parte trombogênica. Você tem que descartar a dissecção de aorta, mas entender que muitos pacientes tiveram a dissecção por causa do aumento noradrenérgico. Tratar a suspeita, aspirina, nitroglicerina, antagonista do canal de cálcio. Se precisar fazer angiografia coronária, stent, ok. Não usa beta-bloqueador. Saiu um artigo antigamente que o labetalol podia, tal, não pode. Beta-bloqueador, não pode. Ah, mas não pode. Trombolíticos são contraindicados se tiver hipertensão grave, convulsão, hemorragia intracerebral e dissecção de aorta. Muitas vezes esses indivíduos, eles chegam convulsionando, você acha que é por causa da droga, por causa do sangramento. E aí o trombolítico pode ser letal para esse paciente. Então, paciente de altíssimo risco. A gente tem que estabilizar esse paciente, muito cuidado, ver muito bem a condição que ele se encontra, o Glasgow desse paciente, a cognição, porque são pacientes que sangram a cabeça também. Mundo atual. O uso de drogas é frequentíssimo, mais do que você imagina. Dependentes químicos em escala alta. A batalha entre narcotraficantes e governo acontece, vocês já viram um monte de relatos aí, pró e contra. Sensação de superpoder quando você usa a droga, faz com que o indivíduo vá usar novamente. Naquele momento ele se torna rei. Família está esquecendo dos filhos e os filhos estão esquecendo da família. E isso é um adicional para venda por traficantes. Preparar melhor os médicos e divulgação proativa. Então a gente faz tudo isso, fala, e eu venho com outra página. Novas drogas ilícitas. Vocês vão ver o que tem hoje. É assustador. Criminalidade, distribuição de falsos sonhos, potência de drogas, confiar no trabalho de inteligência policial é importante, tem que dar condição para o policial, para a inteligência, ir atrás. Não é fácil, contribuição é necessária, e a família, espiritualidade, religiosidade é a base. A estratégia do traficante ou do tráfico é te viciar, mas não me vicio. Quando essa pessoa que usou droga morreu, vai ser substituída. Não me importo com ela, importo com o dinheiro dela e com ela falar para aquele que é bom. Então, pouco importa o traficante com quem está morrendo. Ele não tem sentimento, ele tem sentimento de ganhar menos. Lugar escuro, barulho, empolgação, faz todo mundo virar super-herói e uma droga o torna. Não vou discutir metodologias para isso. Tem uma ideia bastante bem feita na minha cabeça, como lidar com drogas. Isso aqui é o que está rolando no cenário nacional. Nibone, consumo, papeletes, te dão um papelzinho.
E você usa o papelzinho, você acha que é para o mau hálito, para o raio que aparta. É um potente psicodélico com efeitos semelhantes ao LSD. Há mais de uma dezena de mibones. Você vai nos locais de apreensão de droga, tem todos os formatos, sabores, e é um papelzinho. É um selo. Então, quando se fala, vou dar um selinho para os indivíduos que são puritanos, acha que é um selinho. Não é um selinho. É esse selinho. Mudar a forma. Então vou dar um selinho. Na realidade, estou te dando um selinho, que é isso aí. Começou a ser vendido, sabe aonde? Na internet. Você recebia em casa. Custava 30, 40 o selo. Provoca alteração na consciência, alucinação visual, sonora, euforia, além de surtos paranoicos. A droga causa, para o nosso lado, taquicardia, hipertensão e convulsão. E insuficiência renal aguda. 2 selos já podem causar uma overdose. Desculpa, ficou um pouquinho longe. Então, vocês estão apresentados para o nosso primeiro artista. Vendido como alternativa do LSD. Talvez a droga mais alucinógena do mundo. Qual é a principal droga do mundo das drogas ilícitas? LSD. Quem descobriu? O alemão que resolveu ter um benefício da droga. Aí vem essa outra maravilha aqui. Pó de anjo. Fumo, ingestão ou injeção. Preço, 20 a 30 dólares. Começou em 1950 como anestésico. Um médico foi interrompido, uso médico interrompido, porque os pacientes ficavam simplesmente doidos. A partir de 70, droga de rua. Tem uma forma branca. Eu fui ver isso, ela é um pozinho, parecido, por exemplo, com o próprio bicarbonato. Assim, é bonitinho até o pozinho, tá? Consumo em baixas doses, sensação de embriaguez, relaxamento, desligamento da realidade, falta de coordenação motora, dificuldade de concentração, alucinação, comportamento hipersexual. Você vira um verdadeiro garanhão transitório, às custas de aumentar o ritmo cardíaco, pressão, chances de AVC. Então, por que usa o pó de anjo? Para você virar um garanhão. Com detalhe, né? Funciona em 3 minutos. Você é um garanhão automático. Fenciclidina. Produzida plantas aromáticas. Capim moído e ervas finas. Então, tem muitos indivíduos que falam, olha, eu estou lhe vendendo ervas finas. É a forma que o traficante vende a erva fina. É o pó de anjo. Ervas finas para impotência sexual. Ou para melhorar a sua potência. E a gente acha que é Masterchef, né? Não é programa Masterchef. É uma forma que eles acham para te vender isso. Maconha tem que virar sintética um dia, né? Você tem estrutura molecular, você faz a... Efeito semelhante à maconha convencional, só que mais intenso. Vamos dar mais prazer. Então, hoje você tem já laboratórios que fazem a maconha sintética. Isso aqui é uma das loucuras que eu vi, que vocês não fazem ideia. Crocodilo, lembra crocodilo, né? Vocês vão ver por quê. Droga 10 vezes mais potente que a heroína, é uma heroína sintética de fácil acesso,
mistura de iodo, heroína, solvente, fósforo vermelho e codeína. Chama-se droga zumbi. Então, quando você assiste o filme do zumbi, é exatamente isso. Letargia, relaxamento, o cara fica doido. Morte, na maioria dos usuários, em 1 ano de início do uso. Então, você começa a usar, você vai morrer em 1 ano. Região do corpo onde é injetado, forma uma alteração dermatológica parecendo uma pele de crocodilo. Que é isso aí. Então, hoje, você já tem mais essa loucura. Eu não sei se ele vai morrer em 1 ano por causa da droga ou por causa disso. Mas ele vai morrer precocemente. Não é caro. Special K. Da onde vem isso? Do Ketalar. Todos os jovens não viram Ketalar. Mas Ketalar era um anestésico que quando se dava o Ketalar, o cara falava tudo que ele não deveria falar, mas era verdade. Então chamava droga da verdade. Então era um perigo você dar Ketalar e o cara fala um monte de coisa, e muitas vezes está a família junto, então a gente nunca mais deu Ketalar na vida. Só que alguém escutou isso, né? E manipulou isso. Fizeram então o Special K. Aonde usou muito isso foi na Guerra do Vietnã. Então, quando você olha aquele soldado aplicava Ketalar. Não era morfina, não. Era Ketalar. Aquelas ampolinhas lá, Ketalar. Lesão provoca sedação, pensamentos fantasiosos, diminuição da atividade motora, alteração do humor, sensação de estar fora do corpo. Então, o cara levita, estou na França, estou passeando, não está. O problema do Ketalar é que ele aquece o corpo. Quando eu assisto esses filmes aí que o cara fica na banheira de gelo porque ele aquece, é exatamente isso. O cara chega a temperatura de 39, 40, 41 graus, tem grandes defeitos, tem insuficiência renal, mas o cara fica num calor desgraçadamente elevado. Então chega num pronto-socorro alguém que está meio doido e super quente, não está com febre por causa de amidalite, está com febre por causa do Special K. Aí vem o miau-miau. Fumo, inalação, injeção ou ingestão. Prima do faca. Essa droga faz parte da família dos sais de banho, produzidas a partir de estimulante de ação rápida, a mefedrona. Costuma ser encontrada na forma de pó branco e é vendida como fertilizante. Então você compra essa porcaria para colocar na sua orquídea e na realidade você está comprando miau-miau. Provoca no corpo sensação equivalente a coquetel de cocaína com êxtase. Então já vem para matar mesmo. Há um aumento de euforia, agitação, também pode ocorrer alucinações. O uso abusivo tem efeitos colaterais como paranoia, alucinação, ataques cardíacos, surto de esquizofrenia e principalmente se o indivíduo tiver algum passado de doenças esquizofrênicas ou doenças mentais. Então, miau-miau hoje, está lá, você recebe. Compre este fertilizante para a sua orquídea, ele é ótimo. Você está comprando essa porcaria, tá? E ele é um pó, ele é inalado. Então as pessoas jogam aquela porcaria, cai, se aspira, já usou, já viciou. Venda até então liberada para indicação agrícola. Eles viam isso e percebia que os manuseadores lá das regiões que usava esse fertilizante ficavam simplesmente doido, eufórico, esquizofrênico. Então foi por isso que foi
tirado da circulação, mas tirado da circulação legal, né? Aí o ilegal continua. Flaca vem dessa planta, é um arbusto, Cata edulis, similar à anfetamina. Flaca é uma anfetamina que você faz muito facilmente dessa planta. Preço, $5. Uma das mais perigosas drogas ilícitas. O que é flaca? Flaca significa magro em espanhol. Por quê? Porque ela seca o indivíduo. Ela define o indivíduo. Liberação de epinefrina, norepinefrina, infarto por espasmo, hipertensão aguda, crise hipertensiva e AVC. Libera dopamina e serotonina. Também eleva a temperatura mais de 40 graus. Causa todas essas problemáticas. A agressividade desses indivíduos é imensurável. Pegar 4, 5 homens aqui não seguram um indivíduo com isso. Então isso aqui está assim, baratíssimo. Para que eles usam isso? Ah, eu vou brigar na saída da boate, da festa, eu vou usar isso. Você não segura, cara. Esquece. DOB. Nós temos o papelzinho lá atrás, temos um outro selinho. Agora inventaram o DOB. Presta atenção nisso. Acrescentou na anfetamina uma molécula, né, de bromo, ali não é átomo, é uma molécula. Proporcionando, portanto, alucinação, auditivas, táteis, aceleração do pensamento. O indivíduo usa isso para pensamento rápido, ter raciocínio lógico rápido. Em altas doses, ao invés de você raciocinar, você perde a memória, tem náuseas, espasmos e acaba tendo alucinações e tendências a infarto ou AVC por aumento da pressão. É uma anfetamina. Os efeitos alucinógenos podem durar até 30 horas. Preço, R$70, atualizado. E essa loucura, que é o melzinho do amor. Entrou há pouco tempo no mercado, alta concentração de sildenafil, 3 vezes mais do que a dosagem máxima original. É doce. Os indivíduos usam como energético e é isso que a molecada tem usado atualmente. Então, quando ele toma o tal do melzinho do amor, ele está tomando 3 vezes mais a concentração do sildenafil máximo, na forma adocicada, energético. Aí ele desenvolve hipotensão arterial severa grave, quando associado com vasodilatadores. Ah, mas ele é jovem, tomou álcool, que é um vasodilatador. Então, muito cuidado com o que é oferecido para vocês em situações de muita euforia, onde a gente usa mais a emoção que a razão, e numa beça, usando isso, você tem risco de AVC, infarto, queda, fratura, agressividade, etc. e tal. Então, gente, eu não venho falar de drogas ilícitas com boas falas. Para mim é constante, crescente. Só digo que a gente tem que entender que os limites do corpo da gente, a gente tem que conhecer. Tudo que é a mais não vai te trazer benefício em longo prazo, vai te trazer complicações. Sempre fica a ideia da cocaína. Cocaína tratada aos moldes comuns é matar o indivíduo mais cedo. E cocaína, quando tem infarto, eu tenho que tratar a trombose. A anamnese é importante. E entender que indivíduos com vícios engraçados, começa a comprar bicarbonato demais,
começa a comprar balança de precisão, começa a ter problemas, você olha o olho dele está desse tamanho, então você suspeita disso. É o que eu quis trazer para vocês. Estou à disposição para questionamento, reclamação, dúvida ou perguntas. Obrigado.